hoje a gente vai começar a fazer a nossa primeira meditação, né? Inspirada nesse livro maravilhoso aqui, dos 4 Compromissos. Esse livro, gente, eu li ele há alguns anos atrás. E na época, quando eu li, ele fez muito sentido, assim, né? Parece que virou uma chavezinha, assim, na minha cabeça, me trouxe uns ensinamentos muito interessantes para aquele meu momento de vida. Aí eu me mudei de cidade, né? E aí não trouxe o livro, ficou lá em Porto Alegre e tal. E aí, agora, esse ano, na quarentena, o Rafa, que é meu companheiro, comprou o livro, apareceu com o livro aqui em casa. Eu pensei, gente, esse livro maravilhoso, vou ler de novo. Aí comecei a ler o livro de novo. E aí, é um outro momento, né? Porque eu estou num outro momento de vida, com um outro nível de consciência. Então, ele fez mais sentido ainda. E eu pensei, gente, esse livro é muito especial. Eu preciso em algum momento compartilhar esse livro com as pessoas, né? Em uma oportunidade. E acho que agora é uma oportunidade especial para isso, né? Nessas nossas meditações. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre o primeiro compromisso, né? Que é sobre a impecabilidade da palavra. E o meu convite aqui é que com essas meditações inspiradas nesse livro, é que de fato a gente possa se comprometer aí com esses novos compromissos, um pouquinho por dia, né? Aquele nosso já conhecido orai e vigiai, para ir incorporando realmente novos hábitos, né? E fazendo das nossas relações humanas relações mais saudáveis, né, mais amorosas, né, com um outro nível de entendimento. E às vezes são coisinhas simples do nosso dia que a gente vai aprimorando, que a gente vai modificando, e isso vai transformando todo o nosso ser, né, e todo esse ambiente também que está na nossa volta. Então, vamos lá. Seja impecável com a sua palavra, tá? O que essa inspiração vem nos dizer sobre impecabilidade com a palavra? Nós sabemos que palavra é poder, né? Nós sabemos que palavra é magia, né? Através da nossa palavra, nós construímos a nossa vida, a nossa realidade, né? Nós temos esse poder e nós sabemos disso, né? A questão é como é que nós usamos esse nosso poder, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas à nossa volta, né? Nós usamos como uma magia pura, amorosa, né? Ou com uma magia de depreciação, né? Então, ele traz muito nesse primeiro compromisso esse entendimento do poder da palavra, o quanto nós podemos destruir alguém, né, com uma frase ou com uma palavra, e também o quanto nós podemos empoderar, né, alguém com o nosso poder da palavra. Então, a gente já começa falando aqui, fazendo essa autoanálise, assim, né, como que eu uso a minha comunicação na minha vida e com as pessoas ao meu redor, né? Os nossos pensamentos, eles são uma forma muito sutil de manifestação, né? Quando nós pensamos, nós começamos a fazer uma cocriação, né? Através da nossa imaginação criativa, e aí já é um início de algo que vai vir para a matéria, porque tudo que existe em campo de energia, ou melhor, tudo que existe na matéria, um dia foi campo de energia, né? A gente vai cocriando com o nosso poder mental, o nosso poder criativo. E as nossas palavras, elas são a nossa manifestação mais material, né? É como a gente consegue decretar o que a gente acredita. Então, a partir do momento que eu penso e eu tenho uma verdade aqui dentro de mim, eu trago isso para minha realidade como uma manifestação, como um decreto, através da minha comunicação. E como que você vem comunicando, né, a sua verdade? Quantas vezes na nossa história, na nossa vida, nós já não ouvimos que nós não somos tão bons para fazer tal coisa, que nós somos egoístas, que nós quantas vezes nós já ouvimos coisas que de alguma forma nos depreciaram, né? Por exemplo, que você é estúpido, que você não sabe se comunicar, que você não faz nada direito.
Todas as vezes que nós, ao longo da nossa vida, né, em especial lá na primeira infância, todas as vezes que nós ouvimos esses tipos de decretos de pessoas que nós admiramos ou que nós amamos, né, ou que para nós são referências, né, muitas vezes os nossos familiares, pai, mãe, os professores, né, as pessoas que nós temos um amor, né, quando essas pessoas trazem essas verdades, né, que não são verdades, mas fazem esse tipo de julgamento, como vem de pessoas que nós amamos, nós entendemos aquilo como uma verdade absoluta e isso passa, aí cria-se uma crença, né? Então, tudo que a gente ouve de pessoas que nós amamos e nós entendemos aquilo como uma verdade sobre nós mesmos, né? E aquilo, a partir disso, daí nasce uma crença. E aí, por exemplo, se você ouviu em algum momento que você é, por exemplo, uma pessoa estúpida, o seu inconsciente, ele vai trabalhar para você ter, ele vai te estimular para que você tenha comportamentos para validar essa verdade, entende? Então, por exemplo, o seu inconsciente, ele vai te dizer assim: eu gostaria de ser gentil, mas como eu sou estúpido, eu preciso ter comportamentos coerentes com essa verdade, com quem eu sou. Então, naturalmente, essa pessoa vai ter uma tendência a ser cada vez mais estúpida, né? Ou, por exemplo, se você... Até esse é um exemplo que traz no livro, assim, e que é tão simples, gente, como acontece, às vezes a gente não percebe, né? E como isso é forte. Que uma criança, por exemplo, tá lá feliz e alegre, muito feliz cantando, né, uma música. E aí a mãe tá num momento que ela tá cansada, ou tá com dor de cabeça, enfim, quer silêncio, né? Quantas vezes isso já não acontece? E aí a criança tá lá eufórica no mundo dela, não tá consciente do cansaço da mãe, ou não tá no mundo dela. E aí a mãe diz: olha, fica quieta, sua voz me incomoda, você tá me irritando. Naquele momento, aquela criança, ela entende aquilo como uma verdade. Qual é a crença que vem a partir dessa frase? A minha voz incomoda a minha mãe. Ela me ama menos quando eu me expresso ou quando eu canto. E isso pode vir a trazer um desequilíbrio no chakra laríngeo dessa pessoa, no seu desenvolvimento. Ela vai passar a falar menos, ela vai parar de cantar. Na escola ela vai se comunicar menos, porque ela sabe que quando ela se comunica, ela pode te gerar desconforto, ou ela pode deixar de ser amada. Então, compartilho com vocês aqui pra gente já ir trazendo a nível de consciência como que nós usamos essas palavras, assim, né, no nosso dia a dia. Não só na criação dos nossos filhos, mas para nós mesmos, e para as pessoas à nossa volta, né? Nas nossas relações humanas. E como que nós destruímos, digamos assim, né? Um encantamento desses que a gente pode chamar de um encantamento que não é positivo, né? Falando a verdade, né? Então a verdade, né? O perdão, a humildade, eles são poderosos para desconstruir esse encantamento negativo. Então, por exemplo, você ter a oportunidade de ir para aquele lugar de humildade e dizer: me perdoa por aquele momento ter te falado dessa forma com você. Na verdade, sua voz é linda, eu amo você, obrigada por você se comunicar, né? Então, será mesmo que a gente tem essa humildade, ser humano, né? Às vezes o ser humano, ele é muito... o ego, assim, né? Não tem essa humildade de reconhecer, ou às vezes nem percebe, passa ali despercebido, né? Ao longo do dia, em função da rotina, mas enfim. O meu convite aqui, falando sobre esse compromisso com vocês, é para que a partir de hoje, né? Ou só por hoje, a gente possa exercitar o orar e vigiar, né? Eu vou me auto-observar mais. O que sai da minha boca, né? É uma medicina? São palavras de amor? São palavras de empoderamento para mim mesma e para as pessoas na minha volta? E como que eu posso desconstruir algum decreto que eu possa ter feito, né?
Outro exemplo, por exemplo, de você, muitas vezes a gente fala coisas para as pessoas, até às vezes brincando, né? Mas se são pessoas que nos admiram, né? E que nos veem como referência, aquilo passa a ser uma verdade, né? Então, por exemplo, você tá sempre no mundo da lua, você é muito desorganizado, sabe, todos esses decretos fazem com que a pessoa, aquilo se torne uma crença. E a partir do momento que eu tenho uma verdade, as células do meu corpo, elas trabalham, né, para que eu seja coerente com essa verdade, ou seja, cada vez mais que eu escuto coisas que me depreciam, ou que eu mesmo vou me depreciando, eu vou tendo comportamentos para validar isso que eu tô acreditando, né? Faz sentido para vocês? Da mesma forma quando são coisas positivas, né? Quando você fala para uma pessoa que você, mesmo que você não perceba que ela é tão gentil, né? Mas você fala para ela, nossa, como você é gentil, né? Eu adoro quando você faz tal coisa e você se mostra gentil. Aquilo também vira um decreto e uma verdade, né? Ela entende, nossa, e aí aquele inconsciente, ele já começa a trabalhar de, nossa, então eu preciso fazer mais disso, né? Já que eu recebi um elogio. Quando nós recebemos um elogio de alguém, nada mais é do que uma inspiração que nós geramos nessa pessoa, né? Então, exercitar isso, esse elogio, né? Vocês já pararam para pensar, por exemplo, como seria as relações humanas se nós tivéssemos o hábito de falar para as pessoas tudo que nós gostamos que elas fazem? Por exemplo, se no seu relacionamento você tivesse o hábito de falar para o seu companheiro ou para sua companheira, nossa, eu adoro quando você faz uma comidinha pra gente, eu adoro quando você faz um carinho aqui na minha mão, eu adoro quando você chega um pouquinho mais cedo do trabalho e a gente tem um pouquinho de mais tempo juntos, eu adoro ver você brincando com o nosso filho, eu adoro quando você fala tal coisa, eu acho muito lindo quando você sabe, valorizar o que você reconhece de bom naquela pessoa em relação à sua relação com ela ou realmente ao que você entende que ela é, né? Já imaginou como seriam as nossas relações se nós tivéssemos esse estímulo de, ao invés de depreciar o outro, trazer através do nosso poder da palavra um elogio, uma cocriação positiva em relação ao que nós percebemos, né? De você falar pro seu filho, nossa, eu adoro quando você acorda, você deixa a caminha arrumada, você, né, todo organizado, tudo. Eu adoro quando você está brincando com a sua irmã e você mostra tal coisa. Eu adoro quando você dá um abraço na mamãe. Eu adoro quando você, sabe, trazer de forma positiva esses decretos, assim, né? Isso é super importante. No nosso ambiente de trabalho, né, daquele colega que chega todo dia e dá um bom dia animado, você poder dizer isso pra ele, nossa, você muda o meu dia quando você chega e você dá esse bom dia, né? O ambiente, ele se transforma e às vezes a pessoa nem percebe que aquilo faz tanta diferença, né? Então, trazer mais esse amor, né, nas palavras, né? O que significa a impecabilidade? É o não pecado, é não praticar o pecado. E o que é o pecado, né? O pecado é quando você se deprecia, quando você se desalinha com a verdade de quem você é, né? Então, quando você faz um auto-julgamento sobre você, quando você se critica demais ou critica o outro, né? Porque você se desalinha com a verdade daquela natureza, entende? Então, lembrem sempre disso, assim, e percebam, né, como que eu posso usar as minhas palavras como grandes medicinas, né, como grandes palavras de construção de magia, de poder para minha vida, como afirmações positivas para mim mesmo, né, e para as pessoas à minha volta, né, sendo impecável, né, exercitando a impecabilidade, né, como que eu posso construir mais amor no ambiente que eu estou vivendo, usando as palavras ao meu favor, né? Podendo falar para as pessoas isso. Daí, sempre lembrem que gera uma consequência, né? Então, se você falar para a pessoa, por exemplo, o seu companheiro, né? Como você é gentil mais vezes, e ele vai entendendo aquilo como uma crença e como uma verdade, ele vai buscar ter cada vez mais aquele comportamento que mostra essa gentileza. Olha só, olha, isso é muito rico, porque esse entendimento, porque as nossas relações humanas, elas seriam outras se nós tivéssemos esse estímulo, tá?
Então, sempre que nós escutamos uma opinião e acreditamos nela, nós temos ali um compromisso firmado em relação a essa verdade. Como que nós, então, desconstruímos essas verdades, esses compromissos que muitas vezes depreciam alguém ou a nós mesmos, trazendo a verdade, trazendo a palavra como algo positivo, né? Para construir, trazer uma construção positiva em cima daquilo que está sendo dito. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, ainda nesse cenário, né, nesse contexto, a pior forma da gente usar a palavra, né, que assim, trazendo até um olhar de que a gente pode amaldiçoar a nossa palavra, é com a fofoca, né? A fofoca, tem uma frase muito interessante que eu já até compartilhei isso com vocês aqui, que fala: quem fofoca não realiza. Por quê? Quando nós fofocamos e falamos muito das outras pessoas e usamos o estímulo da fofoca para estabelecer conexões entre as pessoas, né? Estabelecer conexões para gerar assunto, para me conectar com os outros, né? Trazendo julgamentos ou o meu ponto de vista em relação à vida dos outros. Nós usamos um dom que nós temos, que é o nosso poder criativo, né? Então é a união de dois chakras, que nós temos o nosso chakra laríngeo, né? Que é o nosso dom da comunicação, e o nosso segundo chakra, que é o nosso chakra da criatividade, que é o nosso poder de criação, de criar coisas, né? Novas para o mundo e para a nossa vida. Então a união desses nossos dois chakras, né? Fazem com que a gente consiga materializar coisas maravilhosas, construir realmente a nossa realidade. E quando nós usamos toda essa nossa potência, né, de uma forma distorcida, fazendo fofoca, nós perdemos essa energia para construir coisas que agreguem valor para nossa vida. Então, vocês podem observar, assim, né, até fazendo um julgamento, assim, observem as pessoas que vocês conhecem e que vocês julgam que fazem fofoca, que são pessoas fofoqueiras. São pessoas que provavelmente são extremamente criativas, né? Porque tem esse poder, tem muito essa energia da criatividade, só que usa de uma forma distorcida. Então, ela até pode criar coisas bacanas, né? E coisas novas e ter ideias, mas parece que tudo que a pessoa faz não vinga. Parece que não cria asas, né? Parece que não cria força. Vocês percebem isso? Por quê? Porque está utilizando uma energia que é uma energia muito potente, divina, de uma forma distorcida. E é natural, muitas vezes, a gente fazer comentários e falar, né? Mas assim, da nossa opinião realmente em relação à vida do outro, né? Mas com que frequência isso acontece, sabe? Todo excesso é um desequilíbrio, assim, orai e vigiai, a gente precisa fazer essa auto-observação. Todas as vezes que a gente fala sobre alguém na ausência daquela pessoa, isso já é considerado uma fofoca, né? Porque a gente tá usando do nosso poder de comunicar pra tá falando de alguém, né? Então, muitas vezes a gente não tá conseguindo manifestar coisas lindas na vida porque a gente tá desperdiçando a nossa energia criativa. Então, amores, é assim que a coisa acontece. E aí, ainda nesse lugar de julgamento, assim, né? Em relação às críticas, tem uma frase também que eu carrego muito comigo e que queria compartilhar com vocês, que é uma frase que diz assim: quem critica demais, as pessoas que são muito críticas e estão sempre criticando o outro, são pessoas que não fazem. Então quem critica é porque não faz, né? Então trazendo agora para o nosso mundo digital aqui, né? Às vezes a gente olha ali e você pensa: nossa, a fulaninha fazendo stories, ai, ela falando, né? Que engraçado, enfim, fazendo julgamentos. Aí eu pergunto: você já fez story pra saber como que é estar nesse lugar? Você já se colocou nesse lugar de vulnerabilidade? Porque é muito bonito a gente ficar ali na plateia criticando os outros, né? Mas eu já me coloquei nesse lugar pra saber como é estar ali, independente eu dei um exemplo aqui, mas adaptem, né? Para diversas situações. Então, quem crítica sempre vai vir, né? A gente sempre vai ouvir e usar a nossa palavra para fazer críticas também um desperdício, né? Porque a gente não tem esse olhar de autoobservação, muitas vezes, de olhar, olha, mas como eu me comportaria nessa situação? Será mesmo que eu não agiria igual a essa pessoa? Ou talvez até pior? Como será que eu
né? Como seria pra mim, talvez? Então, sempre reflitam sobre isso, tanto quando vocês receberem uma crítica ou quando vocês forem criticar alguém. Reflitam assim, né? Impecabilidade, né? Como que eu posso ser impecável nessa minha leitura em relação a essa situação e ao invés de fazer uma crítica, poder empoderar essa pessoa e dizer, nossa, que legal que você tá fazendo isso. Eu adorei te ouvir. Todo mundo quer te ouvir. Obrigada por isso. Sabe? Isso é um exercício, amores. E isso é um exercício que a gente vai fazendo e que vai nos trazendo muitos benefícios positivos, né? A gente vai colhendo muitos frutos em relação a isso. Até ele fala uma parte do livro que diz assim... Se eu xingar alguém, ou se eu falar pra alguém algo que vai gerar um ódio nessa pessoa, eu tô fazendo mal pra mim mesmo, porque essa pessoa vai me odiar. E receber ódio de alguém faz mal pra mim, né? Pro meu campo energético. Então, eu tô fazendo mal pra mim mesmo, né? Quando eu não tô sendo impecável com a minha palavra. Então, reflitam aí como que isso faz sentido pra vocês e vamos exercitar, tá? Para que a gente possa exercitar a impecabilidade da palavra, né? Na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações, com os nossos amigos, com as pessoas, na internet, né? Tem dias, tem alguns momentos que eu olho ali na internet e aí eu vejo alguns comentários e eu penso, gente, o que faz uma pessoa às vezes acordar e eu acho que ela pensa, hoje eu vou destruir a vida de alguém, hoje eu vou detonar alguém, e aí vai lá e faz algum comentário, alguma... que coloca, que pode acabar com o dia daquela pessoa, porque palavras têm poder, né? E aí eu penso, será que se a pessoa tivesse pessoalmente, ela falaria isso pra essa pessoa, sabe? Então, também da gente fazer essa observação, né? E usar as redes sociais de uma forma mais amorosa, com mais empatia, né? Então, isso se desdobra em todos os nossos ambientes, né? Presenciais e também no online aqui, né? Então, para que a gente possa exercitar mesmo essa impecabilidade, e tornar assim a nossa vida e as nossas relações mais saudáveis, né, e melhores.